Olá, superabundantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as categorias dos professores. Bem, antes de começar o vídeo, nós já estamos no finalzinho já dessa série. E aí, vocês têm curtido, têm aprendido sobre a área de pedagogia, sobre o que não te contaram na graduação? Eu tenho recebido bastante feedback positivo e eu fico muito feliz que vocês tenham curtido essa série. E também quero avisar para vocês que se manter hidratada é muito importante. Nós estamos passando por uma onda de calor que vai ficar cada vez mais forte aqui no verão, então você precisa se manter hidratado e isso faz bem para a sua saúde. Por quê? Por que eu estou falando isso? É porque eu queria puxar papo. Mas o que isso tem a ver com a categoria dos professores? Nada, e com um professor bem hidratado, ele vai ser o melhor professor independente da sua categoria. Para falar sobre isso, a gente precisa começar a instrução sobre o Marco dos Professores. O Marco dos Professores é uma lei estadual que foi lançada em 1963 e foi aprovada, publicada no Diário Oficial em 2009. E essa lei, ela mudou a classificação dos professores. Antes, os professores eram classificados como S, F e A. E aí, passaram, depois de 2009, a serem classificados como O ou V. Eu vou explicar cada uma dessas categorias para vocês. Afinal, o que não te conto na graduação é sobre essas categorias. Então, vamos começar com essa nova mudança que aconteceu a partir de 2009. A categoria V é o professor licenciado, é o professor contratado pelo Estado para ser professor eventual, o professor substituto. Ele tem um contrato de 3 anos que pode ser prorrogado e ele pode, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ele pode começar a praticar suas aulas tendo 50% do curso de licenciatura concluídos. Então, a partir ali da metade do curso de licenciatura, você já pode ministrar aulas como professor substituto, certo? Sou bacharel, e agora? Para ser bacharel, você vai precisar ter concluído o seu curso de bacharelado e ter horas complementares para poder ministrar aulas como substituto. Por exemplo, eu sou bacharel em administração, mas eu tive um semestre de 120 horas de matemática financeira. Então, essas 120 horas dentro da sua graduação podem te dar a oportunidade de trabalhar como professor substituto na área de matemática, por exemplo, educação de matemática básica. E aí você pode ser também um professor substituto de categoria V. Importante, bacharel precisa estar completo, você precisa ter o seu diploma já. O licenciado não, tá? Da licenciatura, a partir da metade da licenciatura, ou seja, se seu curso tem 4 anos, com 2 anos você já pode começar a dar aulas, tá? Então, mas na categoria V, o professor substituto, ele não assume turma, ele está ali para substituir um professor titular. Então, o professor estava lá, não podia ir, o professor substituto é chamado, ele tem várias escolas, várias turmas, mas ele não tem uma turma sua, tá? E essa é a categoria V. E aí a gente vai para a categoria O. Na categoria O, é o professor oficial, o professor que já é titular, ele tem uma turma, ele é responsável por aquela turma, ele aplica notas, ele participa dos conselhos, ele faz toda a parte de programação, de planejamento, porque ele é responsável por uma turma, tem uma turma debaixo das suas asas, né? Para ser categoria O, a exigência mínima é que você esteja no último ano da sua licenciatura, tá?
do último ano, quer dizer, por exemplo, o curso tem 4 anos, você vai estar no 4º ano, já para se formar, pegar o diploma. Então, você já pode assumir uma turma para você, tá? Essa é a única exigência, para você assumir uma turma, para você ser categoria O. Então, categoria V não assume turmas, pode começar sendo licenciado, pode começar a partir da metade. Categoria O precisa estar no último ano da graduação e já assume uma turma, fica responsável pela turma, certo? Aí, antes de 2009, essas categorias eram chamadas diferentes. Para a categoria V, antes a gente tinha a categoria S. Um contrato também pelo Estado, era o professor eventual, mas ele também podia assumir uma turma, tá? Então, quando passou 2009, que entrou esse marco dos professores, o professor que era categoria S, que estava assumindo turma por causa, mesmo sendo eventual, tipo, o professor ficou de licença, ele assumiu a turma no lugar do outro professor, ele passou a ser categoria O, porque ele já estava assumindo uma turma, mesmo sendo um professor de contrato substituto, de contrato eventual. Então, ele passou a ser categoria O. Ele deixou de ser categoria S, então antes de 2009 era categoria S, depois de 2009 ele passou a ser categoria O. E a categoria F é o professor que já era titular, ele tinha lá sua turma, já estava assumindo a turma. E aí, quando passa 2009, ele tem o direito de escolher a turma que ele vai ficar, né? Então, quem ele vai escolher, qual turma que ele vai escolher, ele tem o direito de escolher qual turma que ele vai ficar. E aí ele passa a ser também categoria O, certo? Então, o professor de categoria F era um professor de categoria O que agora ele tem o direito de escolher a turma que ele vai ficar. Ele não vai ser designado por uma turma pela coordenação, pela direção. Ele que vai escolher a turma que ele quer. E aí a gente tem a categoria A, que são os titulares, são professores contratados por concurso. São os concurseiros, aqueles que passaram. E esses têm as suas vantagens, tá? Eles, além de ter os benefícios do próprio concurso e estabilidade, eles também têm o direito de escolher a turma que quer e escolher a disciplina que quer ministrar e tudo mais, tá? Então, essas são as categorias dos professores. Fica meio confuso, mas depois de 2009 só tem 2 categorias, né? A O e a V. E aí você vai poder trabalhar e entender. Cada categoria, conforme vai passando, tem um plano de carreira, né? Porque vocês sabem, o professor nunca para de estudar. Então, dentro da educação, você sempre vai ter que estar se aperfeiçoando ou com a formação continuada ou com conteúdos à parte. E aí você começa a titubear esse caminho do campo acadêmico. Então, você pode ser professor de ensino fundamental, professor de ensino infantil, depois professor de ensino fundamental, depois professor de ensino médio, depois professor de universidade. Então, é interessante que vocês saibam também dessas categorias para aplicação na escola e também que vocês entendam que vocês, para continuar percorrendo esse percurso, vão precisar fazer, sim, pós-graduação, mestrado, doutorado e afins, tá? Lembrando que isso daqui eu estou falando do estado de São Paulo, que é da onde eu me graduei, da onde eu sou. Outros estados devem ter outros tipos de nomenclaturas e de classificações. É preciso que você procure aí as categorias dos professores para cada estado seu. Mas eu não acho que deve fugir muito disso daqui, não. Lembrando que os contratos são temporários de 3 anos para mais, tá? Quem tem estabilidade é aquele professor que passou pelo concurso. Nos outros casos, o professor ele pode assumir uma turma, mas ele é contratado também. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E eu vou deixar aqui também um link sobre essa lei para você dar uma lida e entender um pouquinho melhor como funciona. Espero que vocês tenham gostado.
de professores. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!